Vamos falar da endometriose. Atinge cerca de 10% das brasileiras e é uma das causas da infertilidade. Inclusive, março agora é o mês de conscientização da endometriose, mas essa atenção aos sintomas, Daniela Secom, deve permanecer o ano inteiro, não é isso? Por favor, as informações contigo. Com certeza, Marta, uma informação muito importante para nós mulheres, claro, para a população como um todo entender, mas principalmente para a gente manter o cuidado, manter a vigilância, para evitar complicações. É uma doença que às vezes pode ser meio silenciosa ou ser confundida com outros sintomas normais, por exemplo, a cólica, mas que pode complicar, assim, a saúde feminina. A gente está no março amarelo, que divide aí com o março lilás, voltado todo para a saúde feminina como um todo. Março amarelo, a conscientização da endometriose, por isso a Margel está aqui comigo, ela que é médica ginecologista. Margel, qual que é a importância da gente entender o que é essa doença, né? Muitas pessoas acham que não tem muita importância, que ela é meio distante, mas pode preocupar bastante, né? Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje. É um grande prazer, adoro falar sobre o tema de saúde da mulher. E, assim, a endometriose realmente é uma doença que nos preocupa por conta que os sintomas, eles podem se confundir muito com sintomas que podem ser ocasionais, como a cólica, né, que às vezes as mulheres vão deixando. E, na verdade, como não existe um sintoma muito específico da endometriose, essas mulheres podem ficar anos e aí demorar muito para fazer o diagnóstico. E hoje a gente sabe que mais de 50% dos casos de infertilidade são por conta dessa doença. Então, com certeza é uma doença que é muito prevalente. A gente sabe que mais ou menos 10% da população pode ter endometriose e é uma doença que nos preocupa muito. O que ela é em essência para a gente entender o que é a endometriose? Isso é muito importante até para o pessoal de casa que está me assistindo entender que, na verdade, a endometriose é só a gente pensar no sentido da palavra. O que é o endométrio? O endométrio é aquela camadinha que fica dentro do nosso útero. Todo mês a gente ovula, então se a gente não engravida, o que acontece? Menstrua. O endométrio é essa camadinha que descama. Então, esse tecido, quando ele não está dentro do útero, ele pode parar em outros lugares do nosso corpo, né? Então, pode ir tanto na barriga, nos ovários, na bexiga, no intestino. Então, esse tecido fora do útero se chama endometriose. Então, e o que acontece? Toda vez que a gente tem um processo de menstruação, esse tecido, ele também menstrua fora da nossa cavidade uterina, o que não é nada legal, porque isso vai causar um processo inflamatório e aí todas as consequências da doença. O que a gente pode falar sobre sintomas? Citei um há pouco, que é a cólica, que é a dor, né? A gente confunde, na verdade, com a cólica menstrual. Quais são os sintomas dessa doença? Então, a cólica é o que mais chama atenção. Outro sintoma muito prevalente, muito comum nessas mulheres que têm endometriose é a dor na relação sexual. Tá? Outros sintomas podem haver também, que podem se confundir, às vezes sangramento intermitente, às vezes uma sensação de bexiga, como se tivesse sempre uma infecçãozinha urinária, quando esse foco fica na bexiga, e que vai ver, não tem infecção urinária, e a gente vai investigar a endometriose. Mas então, como esses sintomas eles são muito confusos, e muitas vezes a gente precisa fazer o diagnóstico inicial, é muito importante a mulher, ela manter uma vigilância em saúde, ir na sua ginecologista, fazer as consultas de rotina para prevenir essa doença. Tem cura? A endometriose não tem cura, é uma doença inflamatória, mas tem controle, tem tratamento. E quando a gente faz o tratamento e o controle adequado, nós evitamos todas as sequelas da doença. Bacana, doutora, muito obrigada pelas suas informações. Está aí para conscientizar, como eu disse, o público em geral, mas principalmente nós mulheres, a importância de manter essa vigilância, não só em março, né? A gente tem os meses dedicados à conscientização, mas no ano inteiro, porque saúde, a gente está bem, claro, podendo estar saudável, né? Então é muito importante que a gente mantenha essa vigilância. Eu volto ao estúdio.